Boa noite. No programa de hoje vamos discutir o conceito de cidadania cultural que está sendo implantado no Rio Grande do Sul. Vamos saber também como evoluiu no estado a campanha Ponto Final na violência contra mulheres e meninas. E como não poderia faltar, vamos ver como está o envolvimento da comunidade nos últimos preparativos para o Carnaval de Porto Alegre. A campanha Ponto Final na violência contra mulheres e meninas é desenvolvida no Brasil desde o início de 2010, uma iniciativa da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que no Rio Grande do Sul conta com o apoio da TVE. O objetivo é eliminar a aceitação social de todas as formas de violência contra as mulheres. Vamos saber como está o andamento da campanha com a psicóloga e secretária adjunta da Rede Feminista, Maria Luísa de Oliveira, e a antropóloga Renata Jardim. Boa noite, obrigado pela presença aqui no Cidadania. Bom, mais de um ano de campanha, já é possível observar resultados práticos em relação ao comportamento? Quando se pensa em resultados em relação a essa iniciativa, não se pode perder de vista que o que se propõe com a campanha são mudanças culturais. E isso se sabe que leva um bom tempo para que mudanças de crenças, de costumes que estão arraigados, possam se fazer. Mas, especificamente em algumas ações e alguns propósitos da campanha, nós avaliamos como resultados positivos a adesão de diferentes instâncias e setores da sociedade a essa proposta. E acreditamos que essa proposta ela vem se somar a diversas outras iniciativas que já vêm sendo implementadas na América Latina e aqui no nosso país, por iniciativa dos movimentos feministas, por iniciativa dos movimentos de mulheres, que sempre se ocuparam desse tema, da violência contra as mulheres. Pensamos que é um resultado positivo, por exemplo, a adesão que a campanha vem tendo e a boa aceitação onde ela é apresentada e onde essa proposta é oferecida. Nós podemos verificar aqui no Brasil, através do que chamamos a constituição de um Diretório Nacional de Atores, que envolve uma série de instituições, instâncias de governo, instâncias da sociedade civil organizada, que se propõem a aderir à campanha fazendo parte desse chamado Diretório de Atores Nacionais. Então, não quero ser injusta com os diferentes atores que se encontram relacionados no nosso diretório, mas acredito que vale a pena mencionar algumas instâncias de governo como o Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que através de alguns dos seus departamentos já manifestaram e já aderiram, inclusive apoiando algumas ações. Nós consideramos que um indicativo importante também é a aceitação que outros movimentos, outras organizações de defesa de direitos acabaram também fazendo a sua opção por aderir a essa campanha de um tema específico como a violência contra as mulheres. E aí, nesse sentido, podemos também fazer algumas citações como o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que originalmente não era um movimento que se ocupava de agendas mais específicas como essa, que era mais do movimento de mulheres, e que também se coloca como um apoiador. A gente pode também referir algumas agências da ONU, o sistema das Nações Unidas, que tem as suas agências em países como o Brasil e que apoiam determinadas ações. O Fundo de População, que é uma das agências da ONU aqui no Brasil, também se coloca como um apoiador da campanha. Então, nesse sentido, nós avaliamos como positivos os resultados alcançados até agora, com a certeza de que ainda precisamos muito mais, porque mexer na cultura é algo difícil, que não é fácil. Pois é, tu disseste aí, Maria leva Luísa, muito tempo. É verdade. Que essa campanha não é uma campanha que acontece exclusivamente no Brasil, ela acontece também em outros países da América Latina.
Renata, bom, Renata, tu trabalha um pouco mais com a campanha aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Mas eu perguntaria assim, do ponto de vista da violência contra a mulher, né? É possível diferenciar? A violência contra a mulher, ela é igual em qualquer parte, em qualquer país, em qualquer parte do Brasil? Uhum. Bom, a campanha Ponto Final, ela se coloca essa pergunta desde o início. Né? Quando nós iniciamos o nosso trabalho, a gente procurou identificar qual seria essa especificidade cultural em relação à violência contra as mulheres. Primeiro, no nível da América Latina e do Caribe, que são os 4 países dos quais estão desenvolvendo a campanha simultaneamente, né? Que é coordenada, esse nível regional é coordenado pela RISMALAC, que é a Rede Latino-Americana das Mulheres pela Saúde das Mulheres, né? Então ela é desenvolvida no Brasil, na Guatemala, na Bolívia e no Haiti. Especificamente no Brasil, a gente fez um estudo, né, que foi coordenado pela Maria Luísa, sobre que seria um mapeamento de atores e uma análise situacional da questão da violência no Brasil. Do porquê disso, né? Porque a metodologia da campanha, ela busca trabalhar nesses termos, onde existe uma especificidade cultural, seja em termos de Brasil, que já é algo bastante grande, né? Como também em nível local, porque a nossa campanha ela se propõe trabalhar em 2 níveis. No nível nacional, né? Com essas ações mais de adesão, como a Maria Luísa mesmo trouxe, né? Mesmo de intervenção a partir desses diferentes parceiros que a gente busca a partir do nosso diretório nacional, e também no nível local, onde a gente escolheu, a partir também desse estudo, uma comunidade que aqui, até ano passado, a gente implementou essa experiência piloto, que a gente chama aqui na comunidade, que é a comunidade do Campo da Tuca, onde a gente pôde colher vários resultados já no ano de 2010, com identificação de alguns que a gente chama agentes de mudança, que são pessoas que se identificam com o tema da campanha e se propõem a uma mudança de comportamento, no sentido de uma atitude de não violência, né, de se colocando contra a essa forma de violência que atinge as mulheres e as meninas. Né? Então, a gente inicia esse trabalho muito preocupadas também com essa diferenciação que ocorre em relação à violência, né, que ela tem diversos meandros e especificidades. No ano de 2011, então, a gente inicia um trabalho mesmo de poder identificar o que a gente chama aqui dentro da nossa metodologia, os fatores de risco e proteção para as mulheres em determinadas comunidades. Né? Esse ano a gente amplia um pouco o nosso enfoque, não só para o Campo da Tuca, mas a gente amplia para a região do Partenon, podendo identificar quais que são esses fatores de risco e proteção para que as mulheres sofram violência ou não sofram, enfim, dentro desses parâmetros. Agora, em relação à escolha desses locais, né, onde a campanha está sendo implementada. E aí, já trazendo uma outra pergunta também, dados estatísticos, né, porque é inevitável falar sobre violência contra a mulher sem trazer à tona um pouco a questão estatística epidemiológica referente à violência contra a mulher. Esses locais foram escolhidos por algum motivo especial? Maria Luísa. Penso que os países envolvidos nessa experiência, como a Renata já referiu, esses 4 países, eles foram escolhidos não porque os dados epidemiológicos apontam que nesses países a incidência e a prevalência da violência contra as mulheres seja maior. Não. Não foi somente por isso, até porque se tem também uma compreensão de que esse fenômeno da violência ele assume características universais. E ainda que estejamos trabalhando a nível de América Latina e Caribe, se sabe que tem países do Bloco do Norte, países desenvolvidos, que também enfrentam índices elevados de violência. Mas o que ocorreu é que com esses países havia um conjunto de situações que inclusive davam a possibilidade de realizar uma série de intervenções a respeito desse tema, com a possibilidade da resposta mais positiva no que diz respeito à necessidade da atenção à questão da violência. Então, no Brasil, por exemplo, é um Brasil que lidera a América Latina em alguns aspectos, como, por exemplo, já ter desde 2006 uma política pública que visa coibir a ocorrência da violência contra as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, né, que temos aí desde 2006, e que mesmo assim percebemos que a violência desde então tem assumido características muito significativas. Se observa, por exemplo,
que a violência contra as mulheres no país tem assumido um caráter de crueldade e de agressividade nos últimos tempos que não se verificava há algum tempo atrás. Então, temos uma discussão e uma reflexão sobre isso que havia uma invisibilidade dessa violência, muito possivelmente, e agora, tendo-se mais mecanismos que buscam o seu enfrentamento, que possibilitam alguma intervenção, ela acaba aparecendo, ela acaba se tornando mais visível, né? A própria discussão desse tema num programa como esse me parece que é um certo indicador disso. Como é interessante que um programa dê atenção a esse tema inserido aí num bloco de discussão sobre cidadania. E nesse sentido se considera positivo. Perfeito. Tu disseste aí falaste a respeito de países do Bloco do Norte. Uhum. A questão socioeconômica, cultural, principalmente a questão socioeconômica, ela favorece a solução do problema da violência, ou ela, no sentido contrário, exacerba a questão da violência? Nós temos a compreensão aí, conceitual e teórica de que existem alguns fatores, e um deles é a questão socioeconômica, que podem dificultar ou facilitar o enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, é claro que uma mulher de uma classe social menos favorecida, ela reúne um conjunto de vulnerabilidades que dificulta o enfrentamento dessa violência. Mas o fenômeno, ele é universal, ele independe de classe social, ele independe de pertencimento racial, ele independe de outras variáveis e outras especificidades das mulheres, né? Mas claro que um determinado conjunto de condições aí funciona como facilitador ou como dificultador. Aqui no nosso país, um país de características raciais, de população, metade da sua população constituída de população negra, de mulheres negras, se entende que mulheres negras e mulheres pobres reúnem, então, uma certa vulnerabilidade que acaba dificultando o enfrentamento da violência. Bom, na prática, quais as ações, como que a campanha trabalha lá na prática, lá no campo, na comunidade? Bom, na comunidade, que é o que a gente chama do nosso nível local, a gente tem uma série de atividades ao longo do ano de 2010, onde a gente está fazendo esse encerramento agora, né? A gente teve oficinas envolvendo essa parte de arte e cultura, né, que a ideia era poder trabalhar com outros temas mais lúdicos, né, a partir da cultura, como oficinas de dança, oficinas de teatro, oficinas de inclusão digital, e perpassando com esse trabalho os temas da violência contra as mulheres, né? Então, a gente faz esse trabalho de uma forma articulada. Além disso, a gente tinha uma equipe constituída ao longo do ano de 2010 de 6 lideranças comunitárias, representantes também de entidades locais aqui do movimento de mulheres e dos movimentos populares, onde faziam esse trabalho de porta em porta, né, identificando as pessoas, conversando com as pessoas e mobilizando essas pessoas para esse enfrentamento da violência. A gente tem um material específico que são os adesivos de porta, né, onde tem os dizeres "aqui não entra violência contra as mulheres". A gente teve um trabalho muito intenso com essa equipe, né, indo na casa das pessoas, né, oferecendo para postar, seja na porta, né. A gente teve uma série de resultados muito positivos em relação a isso, a esse trabalho na comunidade. Então, além de participação em reuniões, né, porque a gente entende que certos fóruns já constituídos na comunidade, nessas redes, também são espaços importantes onde a gente possa estar também recebendo essa adesão de outras entidades. Então, é um pouco isso. E para 2011, nós estamos repensando, né, essa semana, né, Maria Luísa, a gente vai estar fechando esse planejamento local na comunidade, né, com as representantes da coordenação, tanto local como coordenação nacional da campanha, e pensando estrategicamente de que forma agora, porque a ideia de 2011 é aprofundar a questão da mudança de comportamento.
né? Então a ideia é trabalhar com essas pessoas que a gente identificou como agentes de mudança, a sua própria capacitação para que elas possam também ser multiplicadoras dessa nossa proposta. Perfeito. A gente tem pouquinho tempo para encerrar a entrevista. Tem um servicinho, né? Tem um chamamento da campanha. Mas antes, só para lembrar, essa campanha está sendo veiculada na TVE e imagino que em outros veículos também, através de peças que são aquelas peças em que estimulam que as pessoas, o amigo, enfim, denunciem, né, a prática de violência dentro da sua rede de relações sociais. É basicamente essa a ideia da campanha. Enfim, dessa especificamente que está no meio eletrônico. Dessa ação, sim. Dessa ação, dessa ação, sim. Essa ação, ela visa mesmo tentar provocar uma reflexão individual. Porque a gente tem a compreensão de que essa mudança individual, ela vai se multiplicando, ela vai se replicando, cada pessoa acaba sendo um agente de transformação e que pode influenciar o seu grupo e as suas relações no sentido de um posicionamento mais incisivo e mais crítico em relação a esse fenômeno da violência. Porque o que acontece é que conscientemente, publicamente, todas as pessoas se dizem contra, obviamente. Só que parece que mesmo que as pessoas em geral se coloquem contra, se digam contra, o fenômeno da violência continua acontecendo. Então tem um paradoxo aí, né? Então a ideia dessas últimas peças que estão sendo, né, veiculadas é exatamente chamar para uma reflexão e para a provocação de uma mudança mesmo a nível de individual que se pretenda coletiva, porque também algo que se fala muito é na questão do empoderamento das mulheres para poder realizar um enfrentamento, né, desse fenômeno. A gente acredita que o empoderamento ele tem que se dar de uma forma coletiva, né, porque no individual ele acaba tendo um efeito mais limitado. Perfeito. Bom, para encerrar, o que está sendo previsto para o Carnaval? Então, esse ano ele é específico no sentido de que o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, vai cair exatamente na terça-feira de Carnaval, né? Então a gente está organizando em parceria com o Fórum Municipal de Mulheres um bloco de Carnaval, que é As Mulheres Podem, o título do bloco, e a gente organizou na comunidade para poder chamar as pessoas para participar, porque a campanha Ponto Final está organizando uma ala desse bloco. Né? Ela é parceira do bloco e também é coordenadora de uma ala, que é a ala verde, que a gente está chamando, que é a ala da violência contra as mulheres. Então a gente organizou ao longo da semana passada toda uma oficinas, onde as mulheres fabricaram seus próprios adereços, né, com a oficineira que trabalhou muito com material, que é um material específico, que é o sisal. Né? Então a gente está finalizando esse material e nos preparando então para esse desfile que vai acontecer no dia 12 de março, que o nosso bloco ele vai abrir o desfile das campeãs do Carnaval de Porto Alegre. Então a gente está com bastante expectativa no sentido de também poder divulgar a nossa ação e a nossa campanha também nesse período que é de festividade, mas também ele pode ser um período de reflexão também, né? Perfeito. Renata, Maria Luísa, muito obrigado pela presença aqui no Cidadania. Obrigada pela acolhida. Cidadania faz um pequeno intervalo, voltamos em seguida.